X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Hoje tem a volta do Orlando Câmara, nosso parceiro aqui na Band News Difusora FM, trazendo sempre colunas onde ele analisa, traz informação sobre sociedade, sobre comportamento, sobre cultura, sobre cidade. E a gente adora fazer essa pergunta, né? Vamos voltar a fazer. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje. Olá, Rafael. Olá, Jenny. Olá, Paula. Sabor de hoje é de retorno, né? De volta. Eu queria chegar aqui e dizer, olha, temos uma amazonense no Big Brother, no sábado próximo temos banda de carnaval da Difusora, banda da Bica, carnaval das escolas de samba no Sambódromo, na outra semana já é carnaval, e é isso aí. Mas eu queria aproveitar esse ensejo e falar um pouco conosco, fazer uma reflexão, viver em voz alta com vocês, pensar em voz alta com vocês e com os ouvintes sobre cultura pop. Cultura popular, isso mesmo. E para falar sobre isso, eu vou recorrer a um show que eu fui nos anos 80. Eu tinha acabado de chegar na faculdade, e isso deveria ser entre 83 e 84, eu com 17 anos, e eu fui ao Teatro Amazonas assistir a um show do Projeto Pixinguinha, promovido pela Funarte. A Funarte, que era uma espécie de Ministério da Cultura, uma Fundação Nacional de Artes e Cultura. E era um show que levava aos estados novos talentos brasileiros que não faziam turnê ainda. E eu fui a um show que nós tínhamos Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Elomar, Vital Farias, e tinha mais gente que eu não me recordo agora. Eram uns 5 artistas, ou 6, me perdoem, a memória já falha, mas eu lembro bem do Vital Farias, da Elba Ramalho e do Geraldo Azevedo. Acho que talvez nós tivéssemos Zé Ramalho, talvez, mas não é certeza. Mas eu me recordo do sentimento que eu tive aquele dia de ouvir novos artistas que falavam ao meu coração. E como eu saí dali empolgado, querendo ouvir aquilo, porque aquela música falava da minha vida. Havia uma força que me dizia, eu estou vivo, e essa música fala de mim. Enfim, se passaram aí 40 anos. E toda vez que eu ouço algumas canções, essa força, ela volta. Outro dia eu passei em algum lugar e eu ouvi, veja você, gasolina já mudou de preço e eu não quero nunca mais. E eu lembrei que essa canção era cantada no palco do Teatro Amazonas, acho que pelo Vital Farias com Elba Ramalho, e que aos meus ouvidos parecia ouro, e eu nunca havia ouvido essa música antes. Esse sentimento de pertencimento a algum lugar ou a uma época que nos proporciona é a cultura pop, porque ela chega no lugar da alma humana onde mais ninguém chega. Os conflitos que ninguém resolve, ou os sentimentos que ninguém provoca, a cultura provoca. E nos chama a pertencimentos, às vezes, de região, de época, de identidade. É uma coisa muito, muito, muito inexplicável às vezes. Por isso que os mitos da mitologia greco-romana, da mitologia hindu, da mitologia do panteão africano, do Valhalla, enfim. Por isso que a psicologia, muitas vezes, e a psiquiatria lançam mão dos mitos para explicar, inclusive, coisas que a cultura promove, né? E eu estou falando isso exatamente porque a gente tem a Isabelle no Big Brother Brasil e ela está num paredão que vai ser decidido hoje à noite. Eu não assisto o Big Brother com frequência. Acho que tem muita gente chata, inclusive, mas eu gosto da Isabelle, eu a conheço ainda como cunhã do Boi Bumba brilhante. Ela não era a época Nogueira, ela era de Pádua, Isabelle de Pádua. Aí eu falava na rádio com a Eliade Menezes, narrando o Boi Brilhante, e dizia, olha, a Isabelle pode ser cunhã-poranga do Garantido um dia. Por que do Garantido? Esse cargo, ele já havia sido anunciado que ficaria vago. Mas eu vejo que a gente aqui não tem tanto amor assim ao que é nosso, a nossa cultura pop, quanto os paraenses, por exemplo. É chovendo molhado, mas é verdade. Eu fico imaginando se a Joelma e a banda Calypso, se outros artistas, Fafá de Belém, sei lá, tanta gente que a gente conhece do cenário nacional fosse nascido no Amazonas, se teria feito tanto sucesso e teria uma carreira tão longeva quanto os que nasceram no Pará. Eu acho que não. Porque aqui a gente tem aquela atitude, ai, boi bombar de novo, Orlando, pelo amor de Deus, qualquer dia vão tocar boi no enterro, para com isso, ai. Como a gente é fresco, né, entojado. Eu duvido que alguém tenha dito que a Joelma no início de carreira era feia, lá no Pará.
E ela era muito feia, não tenha dúvida disso. Ou, sei lá, a gente pode falar em uma série de coisas, né? Talvez porque a gente aqui do Amazonas seja formado por seguidos ciclos econômicos que importam pessoas. E aí há um substrato de cultura diferente que nunca conseguiram admitir que existe uma cara de Manaus. E aí a gente gosta de evocar esse amor ao que é daqui quando alguém diz verdade sobre a cidade, fala mal da cidade. Manaus está atrasada, pô. O Brasil inteiro fazendo fiação subterrânea, e Manaus, que tem um centro histórico cada dia mais fica reduzido por destruição, com uma fiação horrorosa. Se alguém falar isso que não for daqui, vai ser crucificado na mídia. Mas a gente fala mal daquilo que é nosso. Cultura pop do desamor, eu não sei explicar o que é esse fenômeno. Talvez eu evocasse aí os sociólogos. Estou lembrando aqui do meu queridíssimo amigo Marcelo Seráfico, porque além da amizade, do amor fraterno que eu tenho um respeito intelectual imenso, porque ele fala coisas que são muito fortes e verdadeiras. Eu sempre me surpreendo ao ouvir o Marcelo, porque ele sempre me faz pensar muito, né? Que tipo de cultura pop é essa que nós alimentamos, que nos faz não gostar ou ser mais críticos ou torcer o nariz para aquilo que é nosso, né? E aí a gente tem, por exemplo, eu falei de Fafá de Belém, a gente tem aqui a Márcia Siqueira, de repente, né? E tem tantas outras pessoas, a Banda Calypso, a gente tem aqui o Carrapicho, tinha a Siriane com a Água Cristalina, que era maravilhosa. Enfim, a gente tem iniciativas tão maiores do que outras iniciativas que se deram bem a partir do estado do Pará. Mas que não se deram bem, tenho quase que certeza, porque nós somos autofágicos. E aí ontem foi bacana eu ver a Gretchen fazer uma dublagem de Isabela, a música da Isabela no Garantido, porque a Gretchen, a Maria Gretchen, @MariaGretchen do Instagram, já foi tema de uma música, tema visual de uma música da Katy Perry, que levou a Gretchen para o mundo inteiro. E aí a Maria Gretchen fazendo uma dublagem da canção que foi feita para Isabela, leva a gente para um público que talvez não nos conheça. Essa é a dimensão da cultura pop. Empatia, respeito. Eu quero te conhecer, eu gostei disso, me identifiquei. Ou me projetei, a personagem Cunhã Poranga, a cabocla do cabelo liso. Cá entre nós, a Isabela é a mulher mais bela daquela casa hoje. Ela é diferente da modelo, mas para mim ela é a mulher mais bela se eu olhar o conjunto inteiro. Então tem uma série de coisas que talvez a gente devesse valorizar. Parar de... eu não vejo Big Brother. Não vejo, mas estou torcendo, vou votar, porque tem alguém daqui que eu conheço, que eu me considero até próximo, que eu vi crescer, que eu quero que dê certo, que eu quero que falem muito na Globo de Parintins e do Amazonas. É sobre isso. Gente, para vocês, beijinhos no ombro, para que o recalque passe longe da gente, que a Isabela fique, por favor, no Big Brother. Votem, parem de ser chatos e curtam o carnaval com segurança. E não se esqueçam do salva-vidas da camisinha. Beijos, voltei.